De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Qualidade de sono ruim. Exato. Então, vamos começar por esta aqui primeiro. Uma rotina inadequada. Gente, rotina inadequada, ela é a base para um mau comportamento de sono. Então, que hora que a sua criança estuda? Que hora que ela chega em casa? Será que vale a pena fazer o dever de casa até mais tarde ou acordar cedo para fazer esse dever de casa? Será que vale a pena, após a aula, fazer ainda exercícios físicos? Às vezes, depois da escolinha, se propõe uma aula de futebol, ou um judô, karatê, enfim, balé para a criança. E a criança chegando mais tarde em casa, como é que a gente consegue construir essa rotina, sendo que ela chega tarde, cansada, ainda tem que jantar, ainda tem que se alimentar, então vai dormir muito tarde. O pico de melatonina, que acontece em volta de 6, 7 e meia, já passou, então a criança começa a ter dificuldade para cair no sono. Então a gente começa só a criar uma bola de neve de problemas em relação ao sono. Então, leia o sinal do seu filho. Que hora que ele dorme fácil? Ele dorme fácil às 8h30, então esse horário dele é dormir diariamente. Que ali o organismo dele, o famoso reloginho biológico, Exato. já acionou o despertador. Despertador paradoxalmente falando, né? Mas ali o sinal ali, ó, essa é a hora dessa liberação, dessa melatonina, que é esse hormônio do sono, né? Para o pessoal de casa entender e compreender de uma forma mais... A pineal, ela recebe esse comando no escurecer do dia, que é para produzir melatonina. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar a criança para dormir quando ela começa a ficar mais irritadiça, mais chorosa, ou no meu caso de um dos meus filhos fica muito agitado, esse é o sinal, é hora de dormir. Tem ali, por exemplo, a gente sabe que hoje, pelo desenvolvimento infantil, já fala-se daquela adolescência na infância, que é aqueles 2 anos ali... Os Terrible Two. Terrible Two, isso mesmo. Tem alguma coisa a ver até com alguma questão hormonal ou não? Aí já é outra história. O Terrible Two, ele tem uma relação com a autonomia da criança. Quando ela começa a entender a autonomia dela, que o não dela faz sentido para o meio dela. Porque aí essa rebeldia dela também vai incidir nessa questão do sono. Porque se ela está vendo também que ela está ali, a casa ainda não desligou, ela vai querer acompanhar. Vai querer acompanhar. Papai e mamãe vai ficar ligado ali. Nossa, menino tá chato demais. Gente, é só fechar o olho, menino. E a gente vivencia, às vezes, no desfraude, a gente pode perceber isso facilmente. A criança está o dia inteiro uma gracinha, conseguindo ir para o banheiro, avisar. Passou de 7, 7h30, a criança começa a fazer xixi na roupa, enfim, ela já está cansada, já passou do horário dela, e aí a gente começa a brigar. Uai, filho, como é que é? Vamos para o banheiro? Você esqueceu? Na verdade, a criança já está se desligando, ela já está fora da rotina, do ideal de momento de sono. E às vezes os pais até agitam mais, né? Então, é atender para essa rotina. Quando nós colocamos esse calendário aqui, ó, quinta-feira, 6 horas, acordar às 6h10, café, 7 ir à escola, meio-dia almoçar, 13 horas brincar. É necessário que os pais sejam, vamos dizer assim, pragmáticos, metódicos na observância dessa rotina. Não precisa ser xiita, mas a gente tem que seguir. O nosso organismo, gente, ele gosta muito de rotina. Ele precisa de uma rotina. Então, quando a gente começa a construir uma rotina que combine com o comportamento do seu filho, as coisas vão fluindo, com certeza. Agora nós temos aqui essas associações ao uso dos eletrônicos. E aqui a gente ilustra com um tablet aqui. Gente, hoje é uma realidade. Ontem nós falamos sobre o vício dos games, não é? E as luzes também na casa. Como voltamos para casa, não estamos mais na rua. Não tem a brincadeira da rua. A rua está perigosa. Aí vai para casa. Aí tem TV num quarto, computador, smartphone, tablet, a casa bem iluminada. Isso tudo também impacta, porque como a pineal, assim como ela recebe o recado para produzir melatonina, pineal é a glândula responsável pela produção de melatonina. Isso. Então, no escurecer, nosso organismo recebe esse comando. Então, no horário que eu acredito que seja melhor, ou você acredita, isso é o ritmo circadiano que cadencia no nosso organismo. Então, quando a gente está simplesmente acompanhando esse ritmo e a gente chega lá e coloca um eletrônico, o que a pineal recebe? Se ela começa a produzir melatonina, na hora que o dia escurece, e eu estou com a TV ligada, estou com o tablet, celular, a luz azul que é emitida pelos eletrônicos, enfim, até pela luz branca da cozinha, que são as lâmpadas fluorescentes, é um comando contrário à produção de melatonina.
opa, preciso estar ligado, preciso de energia. Então é interrompida a produção da melatonina e a gente recebe uma injeção de cortisol, que é para ter energia, que é o hormônio do estresse. Do estresse, né? Mas não é só de estressar, não. É esse que te deixa ativo. Te alerta, né? Exato. Aqui nós temos também, aqui, ó, hormônios do crescimento. Esse também impacta diretamente, né? Isso, porque a gente, no primeiro ciclo de sono, então a pineal, que é a glândula responsável pela produção de melatonina, ela nos encaminha a adormecer, então a gente começa a adormecer. Quando a gente está adormecendo, no primeiro ciclo, que começa a ter os ciclos de sono profundo, é que vem a produção de GH. Se nós evitamos esse sono profundo, a gente vai dormir muito tarde, o nosso organismo não tem horário para produzir esse GH, porque a partir de 10h30, 11 horas, nós adultos que dormimos tarde, a gente não precisa mais de GH, mas uma criança, um adolescente precisa. Então, se a gente passa essa fase e começa a ir dormir muito tarde, onde a gente não tem mais esse sono tão profundo, a gente fala estágios 3 e 4, a gente vai para estágios mais superficiais, que é 1 e 2, a produção de GH, ela é atrapalhada, interrompida, e a pessoa passa a não ter aquele desenvolvimento pleno que a gente espera. A gente fala, não, nossa criança não está crescendo como a gente espera, né? Ai, vai ser alto, não vai ser alto. Será que a gente está proporcionando essa oportunidade do organismo dele realmente descansar na hora certa e ter essa produção de GH adequada? Então, pais, observem bem. Agora aqui nós temos horários versus relógio biológico. É meio que ainda... É um misto disso tudo, né? Disso tudo. O que é construir uma rotina, gente? Não é a rotina que eu acho adequada. Eu quero que meu filho durma 9h30, porque eu chego do serviço às 9h, quero brincar um pouquinho, enfim. Se seu filho acompanha essa rotina tranquilamente, ótimo, porque o relógio biológico dele está cadenciado essa rotina. Somos todos diferentes. Exato. Por exemplo, no meu caso, o meu filho, ele nunca teve cerimônias em termos assim de problemas para dormir. A gente estava em determinados lugares e ele, pai, estou com sono. Tum, dormia. A minha filha é diferente, mas ela precisava mais do sono do que ele. Ela dormia até mais tarde, ele sempre acordou mais cedo. São diferentes. São diferentes. Eu também tenho 2 e eu vivo isso com muita clareza. O Miguel... Idade dos seus? Eu tenho um de 3 anos, que é o Miguel, e a Maria Luísa de 2 anos. Então, Miguel, Maria Luísa, um beijo do tio Serginho aí para vocês, da tia Carol, a nossa Paquita Gospel aqui. Um beijo para vocês, viu? Então, cada um tem um comportamento, é o que você falou. O Miguel, em qualquer lugar, ele está muito cansado, ele desliga, apaga. Maria Luísa não, ela vai, vivencia, mas chega em casa, fica chorosa por horas, não consegue dormir porque está muito agitada. Enfim, a gente tem que ler... Mulher, né, não? Mas você acha que a gente não Carol pensa nisso? falou aqui na devocional, nessa questão. Mas então, é essa adequação às crianças. Agora que nós temos aqui, ilustrado por esse travesseiro do Huguinho, Zezinho e Luizinho, horários de sono versus horário de dormir. Explica isso pra gente. Lívia. Gente, é tão importante a gente saber a hora que o nosso filho vai dormir, às vezes até mais importante do quanto ele está dormindo. Eu já expliquei sobre a produção do GH, já expliquei quanto... E não é uma matemática exata. Por exemplo, olha, tem que dormir 8 horas. Às vezes não vai. Agora, um bebê, ele dorme mais do que isso, até, eu acho que 15 horas, né, por 15, dia. 16, isso é um sono polifásico. Aí depois vai um pouquinho mais, diminui. Tudo vai depender de uma construção aqui. Da rotina, se você permite. E até do ambiente da casa. Perfeitamente, uma rotina adequada, um ambiente adequado de sono, quando a gente fala com a higiene do sono considerada. Então, gente, tudo isso impacta. Você prestar atenção na hora que seu filho tem sono de verdade, ele está lá, você predispõe ele a dormir, prepara o ambiente para ele dormir. Então, você sabe que ele dorme a primeira sonequinha às 10 da manhã. Não vai levar para o parquinho a essa hora. Leva um pouco mais cedo, brinca com ele um pouquinho, chega em casa antes, permita-o sentir sono e dormir. Aí sim você vai construir essa quantidade de sono. Uma vez aqui no programa mesmo, nós trouxemos uma outra especialista também falando sobre essa realidade de que seria até adequado que as escolas elas alterassem, né? Já isso está sendo observado, para elas alterarem os seus horários da manhã. Ao invés de começar às 7 horas,
Se começa às 7h30, isso já muda muita coisa, não é, Lívia? Isso foi a Universidade de Stanford que fez essa pesquisa, onde 17% dos adolescentes tinham problemas de sono. E eles perceberam, sim, que nesses estudos, que os adolescentes dormiam mais tarde, eles se sentiam bem em dormir mais tarde, ótimo. Mas acordando mais cedo, eles eram privados de sono. Então, e eles ainda tinham todas as cobranças para estudo, para o esporte, enfim, isso estava trazendo um número de casos de depressão muito alto. Então, foram estudar que a base desses casos de depressão era a privação de sono em função do horário de acordar. Então, às vezes, se a gente tem a oportunidade de colocar nosso filho para estudar de tarde, coloque, gente. Claro que cada casa tem uma rotina, cada casa tem uma necessidade, mas se você percebe que seu filho precisa dormir um pouquinho mais de manhã e você tem a oportunidade de fazê-lo estudar de tarde, por que não? Gente... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.